Shalom, queridos e queridas. Existem algumas verdades de Deus para a nossa vida, para aquelas pessoas que querem viver em comunidade, para aquelas pessoas que querem ter comunhão com a igreja e ter uma vida de relacionamento íntimo para com os irmãos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, lendo a epístola de Paulo aos Efésios. Nós estamos numa série de mensagens e de estudos sobre a epístola de Paulo aos Efésios. Estamos buscando aprimorar o nosso conhecimento nessa epístola e, no mesmo tempo, tirar ensinamentos para a nossa caminhada que nos faz cada vez mais mergulharmos e sermos mais edificados no conhecimento e na veracidade da palavra de Deus. Hoje nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 32 e ver algumas instruções para as pessoas que precisam e devem viver em comunidade. Vamos lá. Diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foi selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera e ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha que lista maravilhosa de instruções e informação para quem quer ter uma vida plena de relacionamento, quer seja com a família, quer seja com a igreja, quer seja com a sociedade, quer seja no trabalho, na empresa, não importa. Paulo ele já vem já no início do versículo 25, exortando sobre deixar a mentira e falar a verdade com o próximo. Por que essa expressão é muito importante? Porque Jesus deixou bem claro que a paternidade da mentira foi dada ao diabo, que o pai da mentira é o diabo. Então nós não podemos achar que o fato de nós estarmos em comunidade, em viver em comunidade, participar de uma igreja, participar de uma religião, a gente tem esse direito de agir com falsidade, com mentira com o nosso próximo. Do contrário, o primeiro ponto é deixar isso, porque não existe comunhão da verdade com a mentira, assim como não há comunhão da treva com a luz. Então Paulo ele vem falando sobre isso, sobre a importância do controle emocional. Ele fala: não pequeis, irai-vos, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo. Paulo está falando sobre a importância da longanimidade, do ânimo longo, do controle emocional. De você e eu, nós entendemos a importância de você saber que você tem o direito de errar, você tem o direito de se irar, melhor dizendo, mas você não tem o direito de pecar. Você não tem o direito de fazer com que a sua ira se torne uma brecha para o diabo entrar e minar um relacionamento em uma igreja. Ele fala sobre a importância do cuidado da nossa vida, dizendo: aquele que furtava não furte mais, antes com as suas próprias mãos consiga, conquiste o seu trabalho, o seu dia, o seu pão. Falando sobre a importância de mudança de relacionamento, de mudança de atitude, de mudança de comportamento. No versículo 29, ele fala sobre as palavras torpes, aquelas piadinhas imorais, aquelas palavras imorais. Então, Paulo vem falando sobre a importância de nós deixarmos isso, de abandonarmos isso. Agora, do versículo 30 ao versículo 32, ele vai falando: não entristeçais do Espírito Santo. É interessante essa expressão, e vou ficar um pouquinho mais de tempo aqui, porque Paulo fala de não entristecer o Espírito Santo. Significa então que se pode sim entristecer, não você pode entristecer, tornar o Espírito Santo triste na sua vida. Como? Quando uma pessoa começa a amar o pecado e para de ouvir a voz do Espírito Santo. É importante nós entendermos que ouvir a voz de Deus e obedecer só alegra o coração do Espírito Santo.
O Espírito Santo, ele continua falando com pessoas que ouvem a sua voz e obedecem. O Espírito Santo continua agindo na vida de pessoas que amam viver segundo a direção dele. Agora, dizendo já lá no versículo 32, ele fala que nós, no versículo 31, ele fala que nós temos que tomar, né, toda a amargura, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, como toda malícia, mas ele fala, sede benignos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, nos perdoou. Então, Paulo fala a importância de nós termos o amor como uma base de viver em comunidade. Então, para finalizar aqui, quero dizer para você que essas instruções são básicas para você que deseja ter uma vida plena nos relacionamentos. Não viva debaixo de uma mentira, não torne a sua vida uma mentira, não seja uma pessoa descontrolada emocionalmente, não seja uma pessoa que venha e mantenha hábitos seculares, mundanos, hábitos deploráveis. Não seja pessoa que tenha palavrinhas imorais na sua boca, palavrões, palavras torpes, palavras que não glorificam a Deus. Não dê espaço para o diabo, não ame o pecado ao ponto de você entristecer o Espírito Santo e não ouvir a voz do Espírito Santo. Afaste de você todo sentimento que seja contrário à palavra de Deus e ame, seja compassivo, perdoe uns aos outros, porque somente fazendo isso você vai ter uma vida plena, vivendo em comunidade com os seus irmãos. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, que nós vamos entrar no capítulo 5 de Efésios. Fique na paz.